Boa tarde, Paulo e demais colegas, a todos que nos acompanham. Veja, eu acho muito engraçado isso que está acontecendo também, Paulo. Eu estou morrendo de rir do fato das pessoas não saberem mais o que fazer com as suas opiniões rasas, né? Eu sempre achei que é o seguinte, é um absurdo você querer ser fiscal da decisão alheia, né? A gente sempre tem que estimular a responsabilidade individual e que as pessoas façam as escolhas com o máximo de informação possível. O maior problema da pandemia foi a sonegação da informação e uma espécie de censura de alguns momentos do debate, né? Eu lembro muito lá em março, quando aquele virologista belga, até anotei o nome dele aqui, tá? Para dar a fonte corretamente, eu não vou saber falar, mas é o Gert van den Bosch, acho que esse é o nome dele, não sei alemão, me perdoem, mas quando ele disse, olha, eu sou totalmente favorável à vacina, mas da maneira como está sendo feita, talvez a gente tenha problemas no futuro, porque a gente está forçando aí o vírus a se desdobrar em outras variantes, né? No meio de uma pandemia, você vacinar, pode haver esses riscos. É alguém que de maneira contrária à vacinação, ele simplesmente alertou para os riscos de se vacinar durante uma pandemia, considerando que quando o vírus chega, né, no organismo e ele já está com o sistema imunológico para recebê-lo, ele força o vírus a criar resistência, né? Foi um alerta simplesmente de um virologista aí renomado. E, a gente viu até o Estadão ir atrás de especialistas que contrariassem o argumento do virologista. Não, olha, consultamos especialistas e eles refutam o argumento do virologista de que vacinar numa pandemia pode ser risco, e os nossos especialistas afirmam que sim, essas nossas vacinas protegem contra outras variantes. E agora está todo mundo com a cara no chão. Por quê? Porque quando o jornalista fala mais que os cientistas que ainda estão estudando o vírus, é isso que vai acontecer. Imagine, então, quando prefeitos, quando pessoas ali influenciadores de rede social querem falar mais do que os cientistas que demoram um tempo aí para absorver e compreender o vírus, né? Então, essa é a questão. O que está acontecendo é que teve muita gente dando pitaco onde não deveria, tá? E, nesse momento, as pessoas estão tendo que reavaliar de ambos os lados, tá? Teve também um lado do pessoal que começou a falar, não, imunidade de rebanho, tá? Vamos definir imunidade de rebanho? Imunidade de rebanho é quando as pessoas vão se infectando e a gente tem política de vacinação e as coisas vão acontecendo ao longo de 10 anos. Imunidade de rebanho não existe em um ano, é um negócio que demora. E é algo que tem a ver com uma combinação entre política pública de vacinação, que é preventiva, com pessoas que vão se infectando. Então, a discussão foi toda muito errada, Paulo, e é muito bom que agora as pessoas aprendam com isso, tá? Eu sou da pessoa que continua achando, como eu sempre achei, que as pessoas devem ter responsabilidade sobre as suas escolhas, né? Essa história de um ou outro ficar dizendo se você tem que ficar em casa ou não, que máscara você tem que usar ou não, é um negócio sempre um pouco complicado, porque você tira a responsabilidade das pessoas e aí você tem em cada esquina o projeto de um ditador, né? E aí, quando você não tem, de maneira nenhuma, uma política pública um pouco mais responsável e menos interessada em guerrinha política de ano pré-eleitoral, a coisa piora de figura, né? Eu só queria fazer um retoque à fala aí do Queiroga, né? Ele disse, o governo Bolsonaro sempre se comprometeu com o fim da pandemia. Também eu acho um pouco inadequada, porque, veja, nenhum governo pode decidir ou pode tentar trabalhar contra o fim de uma pandemia. Então, são inúmeras variações, né? É muito complicado esse tipo de compromisso. Sempre que o homem tenta se colocar como alguém que pode superar a natureza e controlá-la e ter a solução final, ele vai quebrar a cara. Como todo mundo que estava dizendo que a vacina era a única solução, e agora aí a gente está vendo que mesmo as pessoas vacinadas correm o risco de se infectar, e por isso que tem tanta gente aí cancelando o Réveillon, porque as vacinas não mostraram que elas eram tudo aquilo que algumas pessoas prometeram por elas. Eu aposto que nem os cientistas da Pfizer prometeram aquilo, mas alguns influenciadores saíram prometendo pela vacina da Pfizer o que ela mesma não podia cumprir, por ser algo em uso emergencial, né, que em fase de aprimoramento. Então, é interessante, é uma boa lição de humildade para todos nós, Paulo. Ô, Bruna, mas é uma cepa nova, né? Nós estamos falando de uma cepa nova, em que a vacina realmente não cobria.
Sim, mas veja só, o que se estava defendendo, por isso que eu citei o virologista belga, é que quando ele deu essa declaração, olha, inclusive vacinação em massa no meio de uma pandemia pode ajudar o surgimento de novas cepas muito mais rápido, né? Quando ele disse isso, toda a imprensa saiu correndo, não, imagina, a vacinação protege de outras variantes, sendo que ninguém nem sabia quais seriam essas outras variantes. O que a gente está vendo agora, justamente o que você falou, Paulo, surge uma cepa nova e a vacina, evidentemente, não cobre. Claro que não. É lógico, porque sim, o que não é lógico foi a defesa que alguns jornais fizeram lá em maio, dizendo que é claro que as nossas vacinas atuais cobririam cepas futuras. É claro que não. Então, assim, o que a gente está vendo agora é o quanto que faltou de seriedade de vários veículos de comunicação, o quanto que a gente precisa ter calma e paciência quando se trata de um assunto que está além, né? Além do mundo da palpitaria, né? Quem palpita não deveria ficar decidindo aí como é que deve correr uma pandemia e o que é que funciona, o que é que não funciona. A gente tem que ter um pouco mais de paciência e ouvir mais do que sair dando receita mágica, né? E olha, só fazer um registro aqui, a declaração da OMS ainda aponta a necessidade de 2 a 3 semanas para fazer uma avaliação se esta vacina que nós tomamos aí de diversos fabricantes diferentes tem ou não eficácia. Então nós estamos no momento justamente de aguardar o posicionamento da própria OMS.